Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, dentre outros assuntos. Hoje nós temos a presença do Cinecarga com o presidente Paulo Barque. Vamos falar sobre alguns assuntos como a questão da carga horária dos nossos amigos caminhoneiros. Representando os aposentados e pensionistas do município de Canoas, contamos com a participação da ATAPEC, com o presidente Carlinhos. Vamos falar um pouquinho aí sobre o déficit na Previdência. Já no campo da nossa consultoria, temos a presença do doutor Luiz Gustavo Ramos. Nosso advogado tira as dúvidas de você, telespectador da Band. Lembrando que hoje nós teremos também mais uma edição do Minuto Tributário. As informações do mundo dos impostos chegam com André Monticelli. Essas são as principais novidades do programa, mas antes de tudo, hora de colocarmos a Justiça em Foco. Depois de negociar as medidas de restrição em benefícios previdenciários, como pensões por morte e auxílio-doença no Congresso Nacional, o governo Dilma Rousseff vai iniciar uma discussão com os movimentos sindicais para acabar com o fator previdenciário. A informação é do ministro da Previdência, Carlos Gabas, que concedeu ao jornal O Estado de São Paulo sua primeira entrevista após assumir o cargo. A ideia, disse ele, é substituir o fator, criado em 1999, por uma fórmula que retarde as aposentadorias no Brasil. Abre aspas. O fator previdenciário é ruim, porque não cumpre o poder de retardar as aposentadorias. Agora, nós precisamos pensar numa fórmula que faça isso e defenda o conceito do 8595 como base de partida. As centrais sindicais concordam com isso, afirmou o ministro. A fórmula 8595 soma a idade com o tempo de contribuição, 85 para mulheres e 95 para os homens. Gabas disse que, ao se aposentar cedo com o fator, a pessoa recebe benefício menor, que acaba servindo como complemento de renda. Quando a pessoa para mesmo de trabalhar, fica apenas com aquela aposentadoria pequena e a forma de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição com a retirada do fator previdenciário é muito bem-vinda pelos segurados. A redução média de 40% no valor dos benefícios seria diminuída consideravelmente com a inclusão do fator 8595. Agora, o ideal é que o governo dialogue com os interessados, que são os segurados. Dessa forma, a construção da melhor proposta será facilitada. Dito isso, vamos começar com a marca do programa, que é a nossa interatividade? Vamos sim! Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo Dr. Luiz Gustavo Ramos. Você que está em casa interage com a gente, mandando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959 2042 ou então um e-mail para contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Não se esqueça, coloque lá o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutor Luiz Gustavo, final do telefone é o 5839. Bom dia, quem possui um laudo com o CID M513 e M430, que são doenças de cunho ortopédico, né? Tem direito à aposentadoria por invalidez? A primeira questão aí que vem do nosso telespectador. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores do programa Boca no Trombone. Em verdade, não existe nenhuma doença que por si só confira ao segurado o direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O que é necessário é que o segurado comprove que, em decorrência da doença da qual ele é portador, ele está incapacitado para o trabalho. Se a perícia concluir que esta incapacidade ela é apenas temporária, o segurado fará jus então à concessão do auxílio-doença. No entanto, se restar comprovado que a incapacidade ela é total e permanente, ou seja, para toda e qualquer atividade, esse segurado então fará jus à aposentadoria por invalidez. Mas a verdade é que não existe nenhuma doença que o simples fato do segurado ser dela portador
confere-lhe o direito à aposentadoria por invalidez. Doutor Luiz, mais uma que chega aqui, do nosso telespectador Salvador, que é lá do município de Santa Maria. Um abraço aí a toda a região central do estado. Tenho 28 anos de carteira assinada e também tempo na lavoura. A minha aposentadoria foi negada. O que devo fazer? Bem, se a aposentadoria foi negada porque não foi reconhecido o tempo de atividade rural, e acredito que seja por isso, porque na maioria das vezes o INSS não reconhece o tempo de atividade rural, sugiro que o nosso telespectador procure um advogado da sua confiança e imediatamente ajuize uma ação judicial contra o INSS. O tempo de atividade rural pode ser computado a partir do momento em que o segurado atingiu 12 anos de idade. E todo esse tempo laborado em regime de economia familiar deve ser computado para fins de concessão de aposentadoria junto ao regime geral de previdência, ou seja, junto ao INSS. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Continuamos aqui com a nossa consultoria jurídica previdenciária. Você continua mandando as mensagens para a gente. Bem, agora é hora da gente falar com o Sinecarga, né? O sindicato aí dos trabalhadores de carga seca aqui no estado do Rio Grande do Sul. O presidente Paulo Barque está conosco na manhã desse domingo. Presidente, até divulgamos num dos últimos programas da Band AM, no Boca no Trombone na rádio, né, uma questão que a gente já vem falando aqui por diversas vezes, que é a questão da carga horária, né, para os trabalhadores. Foi feita aí uma blitz, né, e a Polícia Rodoviária Federal encontrou um trabalhador que estava há mais de 18 horas ininterruptas trabalhando. Como é que vai se oferecer uma boa qualidade de serviço, né, para enfim, quem vem buscar a solução, né, de transporte de carga e também para o próprio trabalhador? Isso tem que ter um fim, né? Não podemos continuar dessa forma. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos que nos veem aqui na Band, no programa Boca no Trombone. Importante, Paulo André, ressaltar coisas que já foi alvo aqui no nosso programa, vários programas, nós falarmos que, mesmo com a Lei 12.619, que redistribui novamente a jornada de trabalho, tempo de direção, principalmente, para o motorista rodoviário, ainda as empresas obrigam os trabalhadores a cumprir mais do que as 8 horas que a própria lei manda. Prova maior foi esse motorista que, às 18 horas, foi parado na Polícia Rodoviária, e não sei qual é o motivo, porque a Polícia Rodoviária está com um efetivo muito pequeno para fazer a fiscalização mais efetiva. Não sei qual é o motivo, mas parou e fez esse trabalhador parar ali no mínimo às 9 horas da interjornada, que também está na lei. A nossa preocupação maior hoje, ouvintes do nosso programa, telespectadores do nosso programa, a lei está lá na mesa da presidente Dilma com uma mudança, diminuindo ainda mais o tempo de descanso. Isso nos preocupa, porque com as 11 horas já de intervalo que tinha antes e 8 horas máxima de tempo de direção, já existiam esses absurdos. Não temos fiscalização. Nós estamos novamente solicitando ao DENIT que aumente o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, principalmente porque os grandes problemas estão nas rodovias federais, portanto, nas cargas de longo percurso, da longa viagem. Sim, que acaba acarretando esse trabalho exaustivo, né? Daqui a pouquinho a gente retorna com o presidente Paulo Barque. Ele vai dar o seu pitaco aqui sobre o que ele acha aí da questão do fator 8595, influi muito também a categoria. Vamos querer saber a opinião do Sinecarga. Quem também participa do programa de hoje é a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Canoas, na pessoa do presidente Carlos Olegário, mais conhecido como o Carlinhos da ATAPEC. Presidente Carlinhos, queria saber do amigo como que está a visão da associação nesse tão propalado déficit da Previdência. Porque esse é o argumento que vem sendo dado, né? Entra ano, sai ano, justamente para que não se conceda uma melhor política de reajuste aos aposentados. Como é que é a visão da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas lá de Canoas? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a quem está nos assistindo. Eu tenho dito que os constituintes, Solano, tiveram preocupação com a questão de 88 de conceder alguns direitos a mais, mas também trazer fontes de arrecadação. E da Seguridade Social são 17 fontes de arrecadação, né? E a ANFIP, que é o órgão de auditoria e fiscalização da Previdência, portanto é um órgão oficial,
tem apontado que todos os anos, apesar de todos os desvios, até das roubalheiras, né, dos incentivos que o governo dá para grandes empresas, grandes montadoras, né, sobra 66 bilhões. O que é que o governo diz, e aí toda a mídia se encarrega de ampliar e divulgar toda essa verdade, que eu digo é uma mentira, né, é que se considerar apenas a arrecadação da Previdência e pagar todos os custos da dívida social, que é o LOAS e tantos outros amparos sociais que tem aí falta 50, 55. Mas esquecem das outras. E eu vejo aqui, né, quem defende e vem dizer que a Previdência deficitária, eles não falam em cessar com esse achaque no bolso do contribuinte dessas outras arrecadações. Então, para onde vai esse dinheiro? É mais um dinheiro para ser desviado, e aliás que já está sendo. Olha, então isso é uma falácia e eu acho que a mídia tem que se formar melhor. Toda a grande mídia, e esse é um ponto de vista das associações, da federação, da nossa COBAP, que é a nossa central, e todos nós temos que tentar divulgar, a Anfip também faz um esforço enorme para divulgar dados concretos. Nós já entregamos para o vice-presidente da República, do vice-presidente Lula, né, já falecido, todos esses dados, e ele ficou de levar para o Lula, que o Lula estava viajando, e procurar nós para dar um retorno. Nunca der retorno, o governo não debate esses dados que a FIP apresenta. Então, quando a gente fala isso, ele faz um ouvido de mercador, né? Porque esses são dados científicos, concretos, então a Previdência sobra dinheiro. E esse argumento, né, o argumento do déficit, ele serve justamente para que, o que falamos aqui na abertura do programa, o fator previdenciário, ele continue. Sim. E não se crie uma alternativa como é o fator 8595. Na sua visão, presidente, melhora a situação? É o ideal ou ainda podemos progredir, mas no atual momento seria importante termos ele na legislação previdenciária? Olha, o ideal é não ter nenhum fator previdenciário, nem 8595. A Previdência, a Seguridade Social comporta pagar integralmente e é bom conversar com os ouvintes, né, e tu, Solano, sabe melhor que eu, de que nós aposentamos do regime geral pela média. E média quer dizer o meio, e o nosso meio é um meio pobrezinho. E ainda aplica o fator previdenciário. Nós podemos nos aposentar, né? Não digo como funcionário público que se aposenta com salário integral, né, o último salário, mas nós já perdemos na média. No momento de fazer a composição da nossa aposentadoria, a gente já perde muito, né? E depois vai aplicar. Mas eu tenho certeza absoluta que não simplesmente extinguir o fator previdenciário não vai acontecer. Então, entre o fator previdenciário e o 85,95, eu entendo que esse é o melhor, é o menos ruim. Tá, né? certo. É o menos ruim. Daqui a pouquinho, mais Atapec, mais presidente Carlinhos aqui no Boca no Trombone. Doutor Luiz Gustavo Ramos, mais questões que chegam aqui pelos nossos canais de interatividade. O Luiz da Silva, lá de Santiago. Quem assinou a carteira de trabalho aos 16 anos de idade já poderia pedir a aposentadoria? Nosso telespectador, Luiz. Bem, Luiz, se tu assinou a carteira aos 16 anos e de lá para cá contribuiu ou exerceu alguma atividade que lhe deixe hoje com mais de 35 anos ou com no mínimo 35 anos de contribuição, tu já podes pedir a tua aposentadoria. Porque hoje nós temos o fator previdenciário, mas não temos uma idade mínima para a aposentadoria. Então, no momento em que tu atingires 35 anos de contribuição, e aí somando tempo de atividade rural, tempo de serviço militar, conversão de tempo especial, aquele com insalubridade, em tempo de serviço comum, se o somatório de tudo isso te deixar com 35 anos de atividade, tu já podes, então, requerer a concessão da tua aposentadoria. Doutor Luiz, estou provocando todo mundo sobre o tema que é o tema da semana, né? Fator 8595, sua opinião. Compartilho da mesma opinião do presidente, não é a melhor das alternativas, mas eu acho que entre o fator previdenciário nos moldes em que ele está e o fator 85,95, ficamos com o menos pior, como disse o presidente, e ficamos então com o fator 85,95. Realmente que das alternativas é aquela que se apresenta hoje a melhor. Bom, daqui a pouquinho tem Minuto Tributário, já está conosco aqui, doutor André Monticelli. Uma palhinha, doutor André Monticelli, qual é a sua manchete aí para o Minuto Tributário que vem daqui a pouquinho, depois do intervalo? Hoje a gente tem uma novidade que é realizar a declaração de imposto de renda nas nuvens, né? Pode ser a nuvem de Carneirinho. As nuvens? Daqui a pouquinho, então, depois do nosso intervalo comercial, o doutor André Monticelli vai trazer o Minuto Tributário.
Isso, mais participação das entidades que estão conosco na manhã desse domingo, Sinecarga, a Atapec, a consultoria jurídica sobre previdência com o Dr. Luiz Gustavo, tudo isso e muito mais aqui no Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone. Vamos seguir interagindo com os telespectadores? Vamos sim, as dúvidas vão chegando aí pelo celular, pelo e-mail e a gente coloca para o nosso consultor, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Doutor Luiz Gustavo, o Omar, que é nosso telespectador lá de São Gabriel, fiz perícia judicial e o laudo médico foi pela incapacidade. A juíza confirmou. E agora? Olha a sequência. A sequência agora, se a perícia judicial concluiu pela incapacidade, é aguardar pela sentença de procedência. Se o segurado estava contribuindo, ou seja, se tinha condição de segurado, se estava vinculado ao regime geral de previdência, muito provavelmente a sentença vai acolher o seu pedido e vai lhe conceder ou o auxílio-doença ou então a aposentadoria por invalidez, dependendo do grau da incapacidade. Claro, aqui estamos falando sobre um laudo médico, benefício por incapacidade. Queria saber a opinião do doutor sobre a questão dos laudos que configuram as atividades especiais, aquelas nas quais os segurados estão sujeitos a agentes nocivos à saúde, agente físico, químico, biológico. Como é que está esse andamento dessas demandas, como é que está sendo a jurisprudência do TRF e principalmente a própria confecção desses laudos, doutor Luiz? Essa pergunta é excelente, Solano, e permite que a gente fale um pouquinho da aposentadoria especial, apesar de ser muito rápido, muito exíguo o nosso tempo. Se o cidadão trabalhou por 25 anos em condições especiais ou em contato com agentes nocivos, ele tem direito à aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria calculada sem o fator previdenciário. O problema todo é que o documento que comprova essas condições especiais é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é fornecido pelas empresas. E as empresas, quando emitem esse PPP, muitas vezes elas não retratam ali a verdadeira condição de trabalho do segurado. E na ação judicial, muitas vezes a gente fica inviabilizado de realizar uma perícia, porque o juiz que analisa o processo, ele diz que isto é uma questão trabalhista. Pois bem, trazendo um caso concreto aqui para os nossos telespectadores. Aqui, num processo no qual eu atuei, tratava-se de um motorista de ônibus. A empresa forneceu um PPP dizendo que este motorista estava submetido a um ruído de 70 decibéis. Pois bem, convencemos o magistrado a realizar uma perícia. Realizada a perícia, para nossa surpresa, quer dizer, para nós não foi surpresa, mas constatou-se que o ruído era de 97 decibéis. Portanto, quando o segurado receber um PPP desses, não deixe de questionar. Busque o Poder Judiciário, lute para alcançar a aposentadoria especial. Excelente, obrigado, doutor Luiz. Semana que vem, aqui no Boca do Trombone, já temos um material aí preparado falando sobre a concessão de aposentadoria especial, né, reconhecimento da atividade especial para um porteiro. Também você que é nosso telespectador, fique ligado na próxima semana. Espaço Sinapers aqui no Boca. O início do mês de março marca um momento importante para o Sinapers. Em 2015, a entidade comemora 25 anos de fundação. E para celebrar sua trajetória de lutas e vitórias, o Sinapers está organizando uma série de atividades especiais e eventos diferentes para brindar com seus associados. Em breve, serão informadas todas as atrações organizadas para esse mês. Além disso, a partir do dia 5, a próxima quinta, a entidade volta com as suas atividades já estabelecidas, como a Oficina da Memória com a professora Camila Becker, sempre às 2 da tarde. E no dia 9 de março, na outra semana, voltará a aula de dança, coordenada pela Lauren Hart e o coral organizado pelo professor Giovanni Costa. Também haverá o retorno das aulas de ginástica a partir do dia 11. Para conferir horários e a programação, acesse o site do Sinapers ou a página da entidade no Facebook. O Sinapers tem ainda uma boa novidade para compartilhar com os associados. Em fevereiro, a diretoria da entidade esteve reunida com o governador eleito, José Ivo Sartori, para debater a questão dos precatórios e do IP, eternas lutas da entidade. Após a audiência, houve a liberação de pagamento de 76 milhões de reais que estavam retidos na Secretaria da Fazenda em situação de empenho. O montante é relativo a 765 precatórios. Foi um bom começo de relação com o Piratini. Vamos concluir a participação das entidades aqui no Boca no Trombone. Retomamos a conversa com o presidente Paulo Barque, do Sinecarga. Presidente Paulo Barque, agora
falta o senhor, falta a sua opinião. Fator 8595, como que fica isso para o sindicato, para o Sinecar? Qual é a opinião? Melhora? Mantém a mesma coisa? Como é que a associação vê isso? Nós, desde 99, não defendemos outro projeto que não seja o fim do fator previdenciário. Não deveria existir. Defendemos, que nem o Carlinhos, que a previdência nossa não é deficitária, ela tem ativos suficientes para pagar todas as aposentadorias tranquilamente. Defendemos, sim, já que tivemos que aceitar esse fator previdenciário, defendemos alguma medida que seja, mesmo que temporária ou transitória, ou início de uma negociação, um projeto diferenciado. Vemos com bons olhos o 8595, já vimos na outra ocasião, ainda no mandato passado da presidenta Dilma, que não se configurou, e digo aqui que um dos responsáveis por não ter sido aprovado é a própria central sindical, que tem um partido da presidenta como o maior participante. Então, também aqui estou puxando um pouco a orelha das centrais sindicais que não fecham consenso, e aí tem a minha grande dúvida, que é na própria declaração do ministro Gabas agora, Paulo. Deixar para todo mundo refletir. Na outra vez, ninguém me tira dessa opinião, que o governo não queria nem 85 nem 95, só queria o fator previdenciário como está, igual. Quem que me garante que agora não será um novo balão de ensaio para acalmar toda essa conversa de roubalheira e etc, e aumentos que estão ainda por vir, o pão saiu nessa semana, deve ser de novo um balão de ensaio, não querem nem 85, 95. Estamos de olho, Paulo. Vamos ficar acompanhando essa situação. Também conosco aqui o presidente Carlinhos, da ATAPEC. Presidente Carlinhos, então, para a gente concluir, a questão do déficit. Falamos todos hoje aqui sobre o fator 8595. Quando se fala em déficit da Previdência, sem dúvida que se leva em consideração a possibilidade que o governo tem, que é uma possibilidade constitucional, está no texto da Constituição, de lá retirar valores do orçamento da Seguridade Social. Por isso, né, que, eventualmente, o dinheiro que é da Seguridade, que é da Previdência, ele não é alocado adequadamente. Como que se faz? Associação, federação, a confederação, a COBAP, como trabalhar nesse sentido? Porque esse é um trabalho árduo e com certeza requer que todos estejam muito unidos, imbuídos de modificar essa possibilidade que tem o presidente da República. Olha, nós vemos lutando há tempo, o movimento sindical também, né, de que se retire esse dinheiro da Seguridade Social e da Previdência do Caixa Único do governo. Essa é a primeira coisa, né? Sem fazer isso, eu não acredito que consigam melhorar, porque esse dinheiro é usado, né, para outras finalidades que não a que foi criada, né? Os constituintes foram muito claros quando criaram a Constituição de 88, essas arrecadações, essas fontes de financiamento da Previdência e da Seguridade Social, mas cai no Caixa Único e aí o dinheiro desaparece, né? Então, eu acho que nós estamos fazendo um movimento grande, nós vamos ter um congresso esse ano, no mês de outubro, muito forte, trabalhando nisso, já temos agora. Eu fui convocado para a reunião na Sindicato dos Metalúrgicos agora sexta-feira, lá em Canoas. Dia 27 nós temos uma reunião na Federação que também nós vamos debatermos isso, né? E é importante a gente fazer um movimento, a sociedade se conscientizar, porque a arrecadação é muita e o retorno é pouco. E uma que não está se falando muito, e aqui o dirigente sindical também, né, é dessa sacanagem, que daí eu vou dizer que é uma sacanagem mesmo, das pensões, né? Isso aí o pessoal não está levando em consideração, não se deu conta ainda do golpe que estão dando, né? Estão metendo a mão no bolso do contribuinte, de quem contribuiu, né? Porque se nós estabelecermos hoje, o dependente fica com 100% do nosso salário. Eu acho que a partir do dia 6 de março, doutor Paulo... Desde o dia 1º. Dia 1º, é a metade, né? É a metade. Né? E a contribuição, a arrecadação do governo não diminui. Tá certo. Então, para onde vai esse dinheiro? A gente vai, sem dúvida que a gente vai ficar muito atento a esse tema. Muito obrigado, presidente Carlinhos, presidente Paulo Barque, que estiveram conosco na manhã desse domingo. Como a gente prometeu no início do programa, hoje temos mais informações do mundo dos impostos para você. Está chegando aí o Minuto Tributário. Doutor André Monticelli, muito bom dia. Como é que é essa história? Imposto nas nuvens? Bom dia, Paulo Solano, bom dia
aos convidados e a todos os amigos da Band. É verdade, Paulo Solano está iniciando uma nova bateria de imposto de renda e duas grandes novidades, uma delas é realizar o imposto de renda nas nuvens. O que é isso, né? Até o ano passado, o contribuinte realizava o imposto de renda na sua máquina e não poderia acessar em outra máquina, né, de qualquer outro lugar. Agora, como é que tu vai fazer? Tu vai gerar um arquivo e vai disparar via web, né, o que a gente chama de nuvens, e esse arquivo fica disponível para acessar em qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, tu prepara a tua declaração, necessariamente tu não precisa encerrar naquela máquina e você vai aos Estados Unidos e de lá acessa, faz o encerramento e envia normalmente via nuvens. E a outra novidade, a gente chama bastante atenção, é com relação aos dependentes que completaram 16 anos neste ano, né, de 2014, né, então já estão obrigados a declarar CPF. Aquele dependente que não tiver CPF, ele vai à malha. Certamente ele vai à malha. Iniciamos então, o sistema vai disponibilizar a partir do dia 2 de março. Amanhã. E vai até 30 de abril, né? Eu acho que é importante chamar a atenção dos contribuintes, né, na questão da organização. Essa é a grande dificuldade que o operador da contabilidade tem com os contribuintes. Chega o momento de declarar e ele sai a catar documentos, né? Então é importante juntar a sua fonte de renda, né, que a empresa envia, entrega, já passou o prazo até o final de fevereiro, né? Todas as despesas de educação, de saúde, enfim, todas as despesas que são necessárias ao imposto de renda. Organize lá num envelopinho e leve ao profissional, enfim, aqueles que realizam sua própria declaração, se organize e cuide, porque o nível de declarações em malha é violento. Tá certo. Obrigado, André Morticelli. De 15 em 15 dias você tem aqui o Minuto Tributário. A última questão, doutor Luiz Gustavo, para a gente finalizar o programa, o Fabiano lá de Pelotas. Olha aí a nossa audiência na Zona Sul. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou, tem 58 anos. Quanto tempo de contribuição ela deve contribuir para conseguir se aposentar? Não existe aposentadoria sem um número mínimo de contribuições. Hoje, a mulher se aposenta com 60 anos de idade, mas tem que obrigatoriamente contar com 15 anos de contribuição, 180 meses de contribuição. Muito obrigado, doutor Luiz. Ponto final e mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Quer assistir de novo? Pegou o programa só pela metade? A reprise você encontra depois no Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone. Você vai lá, curte, confere. Aos sábados, das 7h30 às 9 da manhã, você confere uma versão ampliada lá na Band AM 640. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.